Juízes capítulo 13 e versículo 16 diz o seguinte: porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprirá a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: porque perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Nome do Senhor também é o quê? Maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. Sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, ou seja, aquele sacrifício, a fumaça, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve essa mulher um filho. Ela teve o quê? A quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém. Gente, para a gente entender melhor o que aconteceu na história, na vida de Sansão, fiz questão de ler todo esse texto aqui, mas há outras coisas que preciso ainda ler. Mas veja, diz que o Senhor apareceu a um casal de Deus. Manoá e sua mulher era um casal que servia a quem? Por favor, preste atenção. É que houve uma época em que o Senhor quis levantar uma pessoa, para que essa pessoa fosse, sim, escolhida, mas capacitado, cheio do poder de Deus e do Espírito Santo, para poder, por exemplo, lutar pelo povo de Israel, e até mesmo legislar ao povo. Era um momento conturbado, era um momento de guerra, era um momento de incerteza, era um momento difícil. Quis o Senhor então formar, acho que essa é a palavra certa, formar uma pessoa que fosse capacitada para estar à frente daquela missão. Escolheu esse casal. Não parece com Maria e José? Sim ou não?
Porque trocando então os personagens e os tempos, o Espírito Santo também não escolheu Maria e José para que nascesse quem? Jesus. Só que a pregação hoje não é falando sobre Jesus, mas eu estou dizendo que seria a mesma coisa. Assim como Deus escolheu Manoá, escolheu também Maria e José para conceber. Então o Senhor, um anjo apareceu a Manoá e disse para ele coisas maravilhosas. E Manoá disse assim: olha, fica aqui, não vai embora não, porque já estava escurecendo. E ele insistiu para que o anjo ficasse ali, porque ele ia apresentar pão, carne, ia dar de comer aquele anjo. E o anjo disse: olha, muito obrigado, o que você tem para oferecer, não ofereça para mim, ofereça para o Senhor. Então ele correu, matou um cabrito, fez um altar, e a fumaça daquele altar, diz que o anjo se pôs por cima daquela fumaça, uma coisa extraordinária, e ele desapareceu. E aconteceu que, passado um pouco tempo, a sua esposa concebeu quem? Um filho chamado, e o último versículo diz que ele cresceu e o Senhor o abençoou. O Senhor fez o que, gente? O abençoou. O anjo, ele deu instruções para Manoá e a sua mulher, que aquela criança deveria ser criado nos princípios de Deus, da fé, que ele deveria ser um nazireu. Nazireu também quer dizer separado para uma missão. Acredito que eu e que você, nós fomos também o quê? Nós somos escolhidos, separados. E eu gostaria de ler agora lá em Números, por isso que eu pedi para você pegar uma caneta e um papel, para falar aqui, para escrever as referências e algum detalhe que te chamar a atenção. Vamos lá em Números capítulo 6 e versículo 1. Diz o seguinte, capítulo 6 e versículo 1 de Números: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo um voto de nazireu, para se separar ao Senhor, ou se consagrar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, ou fermentação de uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado será a sua cabeça, não passará navalha. Sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Então veja, aqui era um voto. Escute isso, preste atenção. Quando um casal, a lei dizia, fosse separado para um voto, o voto não pode ser quebrado. Já coloca isso, se você está escrevendo, escreva isso ou guarde isso. Quando você fizer um voto não pode. Ei, gente, um voto não pode ser quebrado. E qual foi o voto do casal? De educar, ensinar a Sansão a crescer na presença do Senhor, mas que deixasse o seu cabelo crescer, que jamais cortasse
que ele não bebesse vinho ou bebida forte ou fermentado, que ele não participasse disso, porque ele estava sendo separado como nazireu, consagrado para quem? Para que isso? Essa é a pergunta, né? Para que isso? É porque Deus escolheu ele para um propósito. E quando chegasse o tempo de fazer com que essa missão viesse a acontecer, ele seria alertado. Mas que ele fosse crescendo, já aprendendo a isso, sendo separado, entendendo isso. Consegue entender, pessoal? Compreendendo a sua missão, de que o Senhor iria usar ele. Então vamos interpretar da seguinte forma, para nós: o Senhor Jesus, tendo nos separado, tendo nos escolhido, nos convidou para fazermos uma aliança também com Ele. Você está entendendo o ponto em que eu estou ligando? O Senhor Jesus nos escolheu e nos propôs uma aliança, dizendo: olha, se você acredita no Jesus, dizendo, se você acredita no meu sacrifício e na minha ressurreição, se houver da sua parte arrependimento de pecados e entrega da sua vida para servir, você então será separado para um plano maior. Estou falando da salvação, amém, gente? Ô pessoal, participa aí, gente. Você está sendo separado para um plano. Qual é o plano maior? A sua salvação. Então veja, voltando para Sansão. Então, deixou de ser menino, adolescente, jovem, e ele foi ensinado. E diz aquele versículo que ele cresceu e o Espírito do Senhor era com ele. Então vamos lembrar que nessa época os filisteus atacavam Israel. O povo de Israel vivia com medo de tudo. Não havia paz. O Senhor levantou uma pessoa para que essa pessoa fosse capacitada e resolvesse essa situação. Deus usasse ele para vencer inimigos, como a história, e é que eu não vou ler a história toda, diz que Sansão, ele cresceu e ele era forte, uma força física que nenhum homem teve antes. Ninguém segurava, ninguém o agarrava, ninguém conseguia detê-lo, porque a sua força física era extraordinária. Essa força não era dele, era de quem? Deus o capacitava. Então ele sozinho, com uma queixada de jumento, matou mais de 1000. Você já viu em histórias alguém com uma espada, não é? Numa batalha matar muita gente, mas ele com uma queixada de jumento matar a mais de 1000. Conseguir fazer coisas que ninguém fazia. Ele fazia isso para livrar o povo. Então ele derrotava filisteus, os filisteus tinham medo dele, e tantos outros inimigos que haviam na época. Sansão passou a ser um juiz. Ele não era rei, tá? Sansão não foi rei, mas ele foi uma espécie de juiz. Ele resolvia questões. Quer dizer que o Espírito Santo também dava para ele discernimento das coisas, para ele resolver questões do povo. O povo lá tinha os seus problemas de herança e de briga, não sei de quê. Traziam essas questões para Sansão e ele resolvia. O Senhor operava na vida dele, porque ele tinha algo diferente. Vamos lá, pessoal, o que ele tinha? O Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor estava com ele por quê? Porque ele tinha um voto com Deus, uma aliança com Deus. Ele estava sendo usado por Deus, porque o seu voto e a sua aliança estava ali, de pé. Mas todos nós sabemos que na vida de Sansão houve altos, mas também houve momentos, e aí foi o que se
se deu o fim dele, né? O momento em que ele quebra a sua aliança com Deus. Penso que a mensagem começa aqui agora. Então eu gostaria de ler para vocês, lá no livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Volta lá em Juízes, capítulo 16. Antes de ler, dizer a você que não era novidade para Sansão, que ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, e ele também não poderia se ajuntar, fazer amizades com pessoas que não fizessem parte do seu povo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai se apaixonar justamente por uma mulher que não faz parte do seu povo. E aí começa a sua ruína. Capítulo 16 diz o seguinte, versículo 1: E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou na vida dela, e disse aos gazitas, e foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assessorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse pois Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderes afligir? Veja, pessoal, que a partir daqui ele ainda não havia revelado, mas olha o ponto onde Satanás encontrou. Como assim, bispo? Satanás? Sim, Satanás estudou a vida de Sansão, quis saber qual era o motivo da sua força, de que ninguém poderia amarrá-lo ou matá-lo. Quantas vezes os filisteus tentaram. Vou falar mais ainda sobre os filisteus, pessoal, porque Sansão matou milhares de filisteus. Então o povo da Síria tinha um ódio dele, o povo de Gaza tinha ódio dele, e ele vai se apaixonar justamente por uma mulher de lá. Pergunto, foi falta de conselho? Foi? Inclusive no dia em que ele chamou seu pai e a sua mãe, chamou Manoá e a sua mãe, disse: olhe, quero que vocês venham à festa do meu casamento e me abençoe. Sim, meu filho, quem é ela? Conheci uma mulher chamada Dalila. De onde ela é? Ela é da onde? Ela é lá dos filisteus. Como? Você não entende que você fez um voto com Deus
e você não pode quebrar esse voto. Mas ele disse: não, minha mãe, mas veio um leão e eu rasguei ele, porque o Senhor está sobre mim. Enfrentei mais de 1000 filisteus e matei sozinho. Muitas guerras enfrentei sozinho. Eles têm medo de mim. Eles não vão poder fazer nada comigo. Só que o problema era que o Senhor estava vendo tudo. E aí, volto a dizer, quando fizer um voto com o Senhor teu Deus, não quebre. Porque se você quebra o voto com Deus, então o Senhor não poderá mais defender você. O Senhor não poderá mais ser por você, uma vez que você quebrou a aliança. Então vamos lembrar que Jesus fez uma aliança conosco e nos convidou para esta aliança e nós aceitamos. E se nós estou falando agora eu e você, se nós quebrarmos esta aliança, Ele não vai poder nos salvar, nos honrar, nos livrar, nos abençoar. Por quê? Porque quebramos a aliança. Sansão então acha que pela força e a fama que ele tem, se tornaria agora intocável. Não sabia ele que a mulher pela que ele se apaixonou foi o quê? Comprada. Os filisteus disseram para ela: olhe, você não tem vergonha não, de você se apaixonar por um homem desse? Então você vai fazer o seguinte, você vai descobrir em que consiste a força dele, e nós te pagaremos. Ela foi comprada, ela aceitou a aliança com o seu próprio povo, de não trair o seu povo, e aceitou aquele dinheiro. E ela tentou uma vez, e ela não conseguiu. Ela tentou a segunda vez, e ela também não conseguiu. Na terceira vez, ela ficou brava e disse: eu não vou casar com você mais não. Você disse que me ama e mente. Porque na primeira vez, ela amarrou os cabelos dele em troncos, e porque ele tinha dito: olha, se amarrar os meus cabelos, eu me tornarei como qualquer outro homem. Ela fez ele dormir, fez isso, e quando os filisteus vieram, ele arrancou tudo, como se quebra uma palha. Uma vez, duas vezes. Na terceira vez ela disse: não vou me casar mais com você, você mente para mim. E aí, vê se não é Satanás. Satanás então encontrou ponto fraco de Sansão. Ele tinha se apaixonado, ele se afeiçoou àquela mulher. Ele poderia casar com qualquer outra mulher, menos dos filisteus. Ele poderia casar. Depois que o Senhor começou a usar e ele passou a ter respeito, ele poderia casar como qualquer outro homem, menos com uma dos filisteus. Você consegue entender agora que ele abriu o coração para ela? Ela cortou o cabelo dele, e quando amarrou, ele já não era mais o mesmo. Só que ele não era mais o mesmo quando cortou o cabelo. Ele já não era mais o mesmo quando ele falou. Ali ele quebrou o voto. O Senhor não era mais com ele. Então ele disse: agora eu vou derrotar os filisteus como dantes. Já era. E ele não entendeu mais nada. Como é que pode? Cadê a força? Gente, Sansão, ele foi amarrado que nem um animal. Ele apanhou. Pegaram um punhal e vazaram os 2 olhos dele. Amarraram ele num pilar. E foi muita peia. O povo então destilou todo o ódio de anos em Sansão. Olha, não mata ele não, vamos dar surra nele até ele morrer. Todo mundo sabe da história, mas não quero declinar sobre isso. Eu quero dizer o seguinte, que Satanás, ele faz isso. Por isso que você não pode quebrar a sua aliança com quem? Porque se você ceder às pressões do maligno, Satanás vai fazer isso com você. Ele vai pisar em você, ele vai tomar tudo que você tem.
Aí a pessoa diz assim: ah, Deus não vai deixar fazer isso. E é? Deus não vai deixar fazer isso? Não, não vai. Você que não quer. Mas Deus não vai poder te livrar. Mas como Deus não pode livrar? Porque foi você que quebrou a aliança. Olha, gente, o pecado de blasfêmia, não esqueça que este não tem. Você não sabe não? O pecado de blasfêmia, ele não tem perdão, não há misericórdia. Não há misericórdia para um pecado de blasfêmia. O que seria então um pecado de blasfêmia? É as pessoas que já fizeram uma aliança com Deus, conhecem a palavra e elas apostatam-se da fé. Apostatar da fé é voltar a ser o que era antes. Você já conheceu a verdade, você já conheceu a santidade de Deus, sentou na mesa de Deus e agora você cuspiu na mesa de Deus e voltou para trás, está se apostatando e vai adorar outros deuses. Cuidado com isso. Não queira você se deixar levar pelas fantasias desse mundo. Gente, Deus está falando com você. Aos olhos parece ser muito bom. Aos seus olhos, poxa, se eu conseguir isso é maravilhoso. Maravilhoso coisa nenhuma. Você vai perder a sua salvação e a sua ruína será triste. E aí quando você disser: agora vou vencer os meus inimigos, como? Eles já te dominaram. Eles já conseguiram se enraizar na sua alma, na sua vida. E aí, pessoal, como o fim de Sansão foi triste, ele faz o último pedido. Você sabe da história, né? Amarrado num pilar, ele reconhece o que fez. E ele disse: eu sei que eu vou morrer, Senhor, mas que não seja pelas mãos dos meus inimigos. Te faço o último pedido, dá-me forças e morra eu e meus inimigos. E ele empurrou os 2 pilares, aqueles pilares caíram e todos que estavam ali em volta morreram também, inclusive ele. Mas aí pergunto: qual foi a vitória nisso? A vitória nisso? Não, porque ele morreu. Vamos voltar para Jesus? Mataram Jesus? Mataram? Sim. Mas ele, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Houve vitória? Sim ou não? É claro que houve. Claro que são coisas diferentes. Mataram Jesus porque a missão já dizia que ele seria morto. Mas ele teria que ser fiel até a morte. Lembra da oração lá no Getsêmani? Pai, está difícil para mim, acho que não vou conseguir. Se for possível, passa de mim esse cálice, porque acho que não vou suportar. Mas se é a tua vontade, estou pronto, faça como tu queres. O Senhor não ouviu a oração de Jesus. Qual foi o pedido? Me livra, passa de mim esse cálice. Isso foi um pedido, foi ou não foi? Deus o respondeu? Não. Por que não respondeu? Porque era uma missão a ser cumprida. E ele, como homem, disse: acho que não vou aguentar. Coloque outro no meu lugar, passe de mim esse cálice. Mas se é a tua vontade em mim, estou pronto, seja feita a sua vontade. Não houve resposta, porque foi a vontade. Então ele, sendo fiel até a morte, no terceiro dia ele triunfou com poder e grande glória. É diferente. Portanto, Sansão faz um pedido para que o Senhor restabeleça as forças, para que morra ele e os inimigos. E aí você não vai perguntar para mim, porque eu não vou saber responder para você.
porque que o Senhor deu a força para ele. Lembre-se que o Senhor cumpre a sua palavra. Quando uma pessoa faz um voto com Deus de entregar a sua vida, na vida cristã, sim, haverá momentos em que você estará forte na fé, mas há momentos que você também estará fraco na fé. E veja, e tome cuidado, porque é no momento em que você está fraco, debilitado na fé, em que Satanás vai usar pessoas da sua confiança, pessoas que estão perto de você. Daí, abre aspas, daí você deve ter o cuidado de separar aqueles que você chama de amigo, para você contar seus segredos, seus problemas, sua vida. Toma cuidado com isso, porque pode ser que alguém que se diz teu amigo não é como você imagina. E a Dalila, eu te amo, meu amor, enchia ele de beijo. Ama, é? 100 ciclos de prata pela cabeça dele. Isso é amor? 100 ciclos de prata pela morte dele. Eu te amo, meu amor. E o bobão vai lá, quando ela diz, você não me ama, e ele abre o coração e diz, olha, o negócio é o seguinte, eu fiz uma aliança com Deus, sobre a minha cabeça nunca passou navalha, fui separado para uma missão, a força que tenho é o Espírito do Senhor por conta desse voto. Portanto, esse é o meu segredo. Só quem sabe disso sou eu, meu pai e minha mãe, e ninguém mais. Pronto, acabou, gente. Acabou ali. Acabou. Agora a vida de Sansão está nas mãos de uma mulher, e ela executa o plano. Corta o cabelo dele e anuncia, pode vir agora, porque agora 2 ou 3 conseguem pegar ele. E aí não houve dificuldades. Satanás, quando ele se apodera da vida de uma pessoa, imagina aí, uma pessoa que sempre pisou na cabeça do diabo. Imagina, por favor, imagina aí uma pessoa que sempre disse, Satanás, você está debaixo dos meus, e aí você pisa, e aí você queima, e aí você manda o Satanás andar de joelho, e aí, sabe? E aí quando você quebra a sua aliança, Satanás agora faz com você. Vamos lembrar do filho pródigo, que tinha tudo de bom da sua casa, e por causa de uma tentação, ou de uma queda no dia da sua fraqueza, ele foi para longe da casa do seu pai. Ele foi cuidar de quê mesmo, gente? Ele desejou comer o quê? Então ele estava muito cheiroso, né? Pensa comigo, um homem que tinha tudo, se vestia bem, comia bem, vivia bem, e agora está junto aos porcos. Não é isso que Satanás faz? Satanás, quando se apodera da vida de uma pessoa, ele leva ela para a sarjeta, ou aquela pessoa vai viver a vida que nunca teve antes. Satanás vai usar o teu corpo, Satanás vai usar a tua boca, Satanás vai fazer você chegar o momento mais podre da sua vida, para você se sentir enojado mesmo, porque você se afastou de Deus, você quebrou a aliança com Deus. E aí agora, para você retornar a ser o que você era antes, é possível, enquanto está vivo é possível, mas para você voltar ao grau de que você era antes, vai demorar muito tempo. Sim ou não, pessoal? Eu não vou dizer que é impossível. É impossível depois da morte. Depois da morte é impossível. Morreu sem Jesus, aí é impossível, acabou, já era. Mas enquanto há vida, enquanto você respira, né? Por isso que a gente não pode julgar as pessoas, não é? Tem pessoa que fala assim, olha, o fulano levou tantos tiros
e morreu e não sei o que, foi pouco e não sei o que, não há salvação para ele. Bom, e se no seu leito de dor ele tenha se arrependido? Não se surpreenda se você vê ele andando com você lá no céu. Ô, você está aqui? Como é que você está aqui? Nós não podemos julgar ninguém. Eu sei que é um argumento muito complicado de se usar, mas é só lembrar da cruz, onde estava Jesus e um daqueles ladrões se arrependeu e quis o Senhor que ele estivesse no seu paraíso naquele dia, por causa do arrependimento. A família ou as vítimas daquele ladrão talvez ficaram chocadas com isso, mas o Senhor quis que fosse perdoado, porque houve arrependimento. Compreende? Então nós não podemos julgar ninguém. Nós, escute isso, eu falei isso aqui uma vez e falo de novo. Nós não somos Satanás para acusar. Você é Satanás? Porque Satanás é que acusa. Você não é o Espírito Santo para conscientizar ou convencer, porque o Espírito Santo é que convence. Quem convence não é a minha pregação, é o Espírito Santo que convence. Você não é você é o Espírito Santo? Não. E você também não é Jesus para salvar. Então quem somos? Simples servos que também precisamos de perdão, de salvação, sim ou não, pessoal? Portanto, não cabe a nós dizer, olha, você não merece ser salvo, você merece ser condenado. Não, você não é Deus. Você não é Deus. O propósito de Jesus a essa terra foi fazer a diferença da lei, porque a lei condena. A lei condena. Ora, Jesus então, caminhando pelas ruas lá de Jericó, um homem subiu uma figueira para ver Jesus. E no meio da multidão Jesus parou e disse: ei, Zaqueu, desce daí, hoje eu vou na sua casa. Ele nem esperava isso, aliás foi uma surpresa para ele. E alguém disse, os assessores de Jesus: Senhor, não faz isso, esse homem é ladrão, não faz isso, Senhor, não vai ficar bem para o Senhor. E olha que acabei de dizer aqui, que nós não podemos se associar ou se juntar com pessoas erradas. E Jesus vai fazer o quê? Vai comer na casa de um ladrão. Explico para você já o motivo. E Jesus disse para os seus assessores: fica quietinho aí, vocês não sabem o que eu vou fazer. Ele é odiado por vocês, eu sei. Jesus então entrou na casa de Zaqueu, com as portas fechadas. Jesus disse: por que você está fazendo isso? Você é um judeu desviado do Senhor, dos caminhos do Senhor. Você conhece a palavra e se entregou ao dinheiro, às concordâncias dos romanos, porque naquela época os romanos era que comandava Jerusalém. Havia o imperador, e o imperador mandava contratar justamente alguns judeus desviados, porque eles sabiam o que o povo tinha, as terras, os animais que as pessoas tinham, e para poder cobrar. E se dizia: olha, você cobra os impostos, e aí uma parte maior eu dou para você. Como ele estava desviado, ele aceitou a proposta. E o Senhor disse: você não tem vergonha não, rapaz? Você conhece a palavra, o povo te odeia por causa disso, e você faz uma coisa dessa com o seu povo. E ele vai às lágrimas, e ele se levanta e diz: pois hoje, Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Veja bem, a metade eu vou dar para quem?
ele se enriqueceu à custa disso. Vou dar metade aos pobres e vou pagar em dobro a quem eu defraudei, a quem eu roubei. 4 vezes mais. O Senhor apertou a mão dele e disse: hoje houve salvação. Hoje. Por que hoje? Porque ele se arrependeu. Hoje houve salvação nessa casa, porque você é filho de Abraão. Só estava afastado, mas voltou. Imagina ele abrindo a porta e dizer: pessoal, tem uma novidade aqui para vocês. Conta aí você. Olha, pessoal, a minha riqueza eu vou dar metade para os pobres, e a outra parte eu vou então pagar quem eu roubei. Quem eu roubei será ressarcido. Ninguém mais vai poder me chamar de ladrão, porque eu vou pagar cada centavo a quem eu roubei. E o Senhor disse: vocês entenderam agora por que eu entrei na casa dele? Quis o Senhor salvar ele. Salvou ou não salvou? Porque houve perdão. Mas se não houver perdão, aí fica complicado. E aí, para terminar a mensagem, Judas, ele traiu Jesus, não traiu? Se arrependeu? Não. Se arrependeu? Não. Por que, o bispo? Porque o senhor está dizendo que não pode julgar e agora está dizendo que não houve salvação. Porque ele foi lá se enforcar. Ele foi lá botar uma corda no pescoço. Se houvesse arrependimento, a atitude não seria uma corda no pescoço. Provavelmente também não houve salvação a Sansão, porque se matou. Então são essas coisas, minha gente, que nós como cristãos devemos entender. Pense, saiba tomar a atitude correta, atitude certa. Vigia para quem você conta a sua vida. Saiba fazer escolhas das pessoas a quem você vai compartilhar, fazer sociedade. Toma cuidado com isso, porque talvez naquele afã, naquela alegria, você pode se enganar e Satanás te passar uma rasteira e você perder tudo que você tem, inclusive a sua salvação. Toma cuidado com esse negócio. Olha, fulano, eu já sei com quem você pode se casar. Tem uma pessoa lá no meu trabalho que dá certinho com você. Para com isso, gente. Olha, vai dar certinho com você. E é assim, é? Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Peça para Deus dirigir você. Peça para Deus iluminar a sua vida. Não se afeiçoe com essas coisas. Mas ele é meu amigo, não estaria mentindo para mim. Cuidado, confia só em Deus. Deus não vai te decepcionar, não é verdade? Deus não vai decepcionar você. Convido a você a fazer uma aliança com Deus. Esse homem chamado Sansão fez uma aliança, e enquanto a sua aliança estava de pé, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor estava se apossado dele. Então ele vencia tudo. Se fosse o leão, como venceu o leão, se fosse os filisteus, a quem quer que seja, mas jamais quebrar aliança com Deus. Não faz isso. Quem tem uma aliança com Deus, diga eu. Não quebre. Você vai ser tentado, você vai ser confrontado, mas seja fiel a Deus. Porque se você é fiel a Deus, do outro lado, porque quando você faz uma aliança, por exemplo, você faz um contrato, você se casa. Para casar tem que assinar, é ou não é? Tem que assinar, e diante de testemunhas, não é verdade? Tem que fazer o voto e assinar e ser reconhecido. Você está jurando que você será fiel, que você dá a sua palavra, que você não vai quebrar aliança. Então quando você é fiel, a parte devedora também vai cumprir a parte dela. E você acha que Deus vai te trair? Se esquecer de você? Te enganar? Te deixar em apuro sozinho? Não. Mas Satanás, sim. Ele fez isso com Eva, ele fez isso com Adão, ele fez isso com Sansão, ele fez isso com Judas. Ixi. E tenta fazer comigo e com você. Mas nós vamos estar de pé. Não abre nem para o trem, fica firme, Deus é contigo. Amém?
Fica de pé e glorifica o Senhor bem forte por essa palavra. Glória a Deus.